Provérbios 9, versículo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. 9, versículo 10. Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, os irmãos que estão de pé, filho, podem se sentar, por gentileza. Eu fiz em casa, preparei um pequeno esboço, né? De um lado de outro, pequeno esboço. Glória a Deus. Mas é que eu gosto muito de usar aquela Bíblia online para poder pegar como concordância bíblica, eu acho muito legal. Facilita bastante o trabalho da gente. Mas eu queria, já o nosso irmão já orou, mas eu gostaria de orar junto com vocês novamente, mais uma vez. Fiquem sentados mesmo. Não estarei invalidando a oração do nosso irmão, não, pelo contrário. Mas vamos falar de novo com o nosso Senhor mais uma vez. Eu gosto de me humilhar diante do meu Deus. Amém? Meu Deus, Todo-Poderoso. Olha, Senhor, nesta noite eu venho declarar que eu sou dependente do Senhor. Embora eu tenha preparado um esboço, embora eu tenha pego alguns trechos bíblicos na concordância, mas eu quero declarar, Senhor, que sem o Teu Espírito eu não posso fazer nada. Sem o Teu Espírito, Senhor, eu simplesmente estaria falando aqui, Senhor, e o Teu povo simplesmente iria passar o tempo e nada iria acontecer. Mas, Senhor, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, Tu és o Espírito Consolador. Por isso te suplicamos, Senhor Espírito Santo, vem, Senhor, vem sobre nós com Tua unção, com Teu poder, com Tua sabedoria, com Teu entendimento. Eu me humilho diante de Ti, Senhor, e me coloco como Teu servo e como servo da Tua igreja. Aleluia, pedindo a Ti que o Senhor venha abrir as portas dos céus, que o Senhor venha trazer uma palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, como nós lemos Provérbios 9, versículo 10. No Provérbios 10, versículo 27 ainda diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Em Isaías 11, versículo 2 diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar falando sobre o temor, mas o assunto principal não é o temor. Primeiro, aleluia, é interessante nós entendermos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é apenas o princípio da sabedoria. Deus, Ele traça caminhos para que nós venhamos conhecê-lo mais e mais a cada dia de nossa vida. Eu fico imaginando que os anjos de Deus, dia após dia, século após século,
se surpreendem em conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Porque nem os anjos que estão nos céus, eu posso afirmar isso, conseguem conhecer a plenitude do Senhor Jeová em sua totalidade. Mas a cada dia, aleluia, estão aprendendo. A cada dia eles estão, aleluia, conhecendo ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é bom. E sabemos que Ele é temível e terrível. Ai daquele que brinca com Deus. Ai daquele, aleluia, que não leva o nosso Deus a sério. Porque Ele é um Deus terrível e temível. Ele é o Deus que diz: a mim pertence a vingança. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus o seguinte, Jesus dizendo o seguinte: olha, não temam aqueles que podem apenas matar o seu corpo e nada mais podem fazer. Tema antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A Bíblia Sagrada nos mostra que esse Deus, ele é tão bom, tão grande, tão temível e terrível, que nos últimos dias, no último dia, ele destruirá Satanás com o sopro da sua boca. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Então, é interessante que nós vamos entender o que significa temor. Temor significa, tem vários significados para temor. Significa medo, receio, honra, respeito. Tem vários significados. E todos esses significados são interessantes. É interessante que quando Moisés ele se achega para ver a sarça que estava queimando e não se consumia no meio do deserto, ele ouviu a voz do Senhor dizendo o seguinte: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás pisando é terra santa. Ele temeu ao Senhor, ele não ousou olhar para o Senhor. Ele temeu muito ao Senhor. Mas o interessante que, além do temor, a Bíblia Sagrada nos mostra que existe algo muito maior do que o temor e muito mais excelente do que o temor. Está no livro de 1 João, capítulo 4. Abra, por favor. Vamos ler juntos. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Glória a Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Nós sabemos que as nossas Bíblias têm várias versões, por isso eu peguei algumas para nós entendermos bem esse trecho. Diz o seguinte, 1 João 4,18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Glória a Deus. Ou seja, o amor, ele é um caminho mais excelente do que o temor. O amor nos leva a um nível espiritual muito maior em Deus do que o temor. Em outras traduções, em outras versões, dizem assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma outra ainda diz o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ainda tem mais duas versões que eu achei interessante. Onde há amor, não há medo. Na verdade, o perfeito amor elimina toda espécie de receio, porque o medo traz consigo a ideia de culpa e mostra que não estamos absolutamente convencidos de que Ele nos ama perfeitamente. Ainda outra versão, o mesmo versículo. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que tem medo não é perfeito no amor. Glória a Jesus. Então, a Bíblia vem nos mostrando que o amor lança fora o medo, lança fora o temor, lança fora o receio de ser castigado. Aleluia. O amor nos mostra que Ele realmente vai nos acolher e não nos castigar. Glória a Jesus. O amor, Ele nos faz não ter medo de se achegar a Ele com ousadia do Espírito Santo, sabendo que Ele vai cuidar de nós em todos os momentos, a toda a hora Ele vai cuidar de nós. O amor nos mostra, aleluia, que ainda que venham cair 10.000 à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos, porque Ele está conosco, porque Ele está nos guardando, e nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Isso é o amor. Certa vez estávamos nós conversando. Estava eu, o pastor Joel, tinha outra pessoa no carro, estava conversando. O pastor Joel estava falando sobre os trabalhos que ele fazia, sobre as construções e sobre um apartamento que ele fez. E quando ele terminou aquele apartamento, ele olhou para tudo aquilo que ele fez, ele celebrou muito com a obra que ele fez e começou a chorar de alegria. E veio no meu espírito a seguinte convicção: imaginem que um ser humano que é sujeito a falhar, como o pastor Joel, como eu, quando nós fazemos algo que nós gostamos, nós temos prazer e nos alegra. Eu fico imaginando como Deus ele se sentiu ao fazer você. Aleluia. Como Deus ele se sentiu. A Bíblia Sagrada nos mostra que Ele criou o mundo e os céus e a terra em 7 dias e descansou ao 7º dia. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando Ele ia fazendo em cada dia, Ele falava o seguinte: e viu Deus que isso era bom. Todos os dias isso era dito, e viu Deus que isso era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele não falou e viu Deus que isso era bom. Ele falou algo diferente. Vamos ler. Está no livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo 1, versículo 26 a 28. Glória a Jesus. Gênesis 21, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Glória a Jesus. É interessante que ele não falou e viu Deus que isso era bom. Ele falou diferente. Ele queria dizer o seguinte: ele cria o homem, ele falou o seguinte: agora homem, agora mulher, me represente na terra. Você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Mais do que bom, ele disse: me represente. Imagine que quando os animais, aleluia, olhavam para Adão, para Eva, eles olhavam e pensavam o seguinte: aí está a imagem e semelhança do meu Criador. Aí está a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Aleluia. Eles se viam e tremiam diante do ser humano, porque ali estava uma autoridade e uma representação daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Quero fazer igual quando a gente faz, quando a gente vai evangelizar. Jesus te ama. Aleluia. Jesus, ele te ama de verdade. Você é muito especial para Deus. Você não é qualquer coisa. O mundo aí fora diz que nós viemos do macaco, que nós somos um animal racional. Mentira deles! Nós não somos animais racionais, nós somos imagem e semelhança de Deus! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Deus, ele é bom e ele te ama. Queridos, é interessante que Deus, ele fez o homem perfeito, mas o homem, ele buscou várias astutícias, várias coisas o homem buscou, e o homem acabou pecando. E várias vezes o homem se desviou da presença de Deus, se desvia do Éden. Aí, quando Deus, ele escolhe um povo de Israel para poder representar ele diante das nações, chega no deserto, o povo de Israel se desvia. Quando o povo vai conquistar a terra prometida, de novo, o povo de Israel se desvia do caminho do Senhor e quer voltar lá para o Egito. Como o povo está assentado, e até os dias de hoje, o povo de Israel se desvia do caminho do Senhor, e muitas vezes até nós, como igreja de Cristo, nos desviamos da presença do Senhor. Glória a Deus. Mas eu acho interessante que mesmo assim ele nunca deixou de amar. Nunca deixou de chamar. Talvez você pense assim: poxa, pastor Alex, mas eu sou tão falho, eu sou tão falha, eu peco tanto contra Deus. Será que ele me ama mesmo? Te ama sim, filho, te ama sim. Muitas vezes Satanás, ele vem para nos acusar, para lançar culpa, aleluia, para tentar nos tirar do foco que Deus, ele programou, que ele projetou, para o qual ele nos predestinou. Muitas vezes a gente fica ouvindo as lorotas do adversário. E muitas vezes nós nos sentimos indignos. Sim, em parte é verdade. Nós somos indignos por nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos ser pecadores, mas em Cristo Jesus nós somos santos. Podemos até ser limpos, mas somos justificados pela fé, aleluia, no Filho de Deus. Aleluia. E eu acho interessante que o povo de Israel se desviava várias vezes do Senhor.
E de repente o Senhor ele usa um profeta, se não me engano, foi Jeremias, para poder fazer um convite. Eu acho interessante a analogia que Deus ele fez, comparando o povo de Israel como uma esposa fiel. Eu queria ler junto com vocês esse trecho, que falou muito ao meu coração. Glória a Deus. Em Jeremias 3, Jeremias 3, 1 até o 24. Glória a Jesus. Jeremias 3, a partir do versículo 1 até o 24. Vamos meditar nele. Glória a Deus. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Ou que tens falado e feito quantas maldades pudeste? Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua alevosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a alevosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua alevosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a alevosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e disse: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e entendeste os teus caminhos aos estranhos,
debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes irá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como me porei entre os filhos, e te darei a terra desejável e excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como uma mulher se aparta alevosamente do seu marido, assim alevosamente te ouve comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu a sua voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vemos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho dos nossos pais, desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas, e o seu gado, e os seus filhos, e as suas filhas. Glória a Jesus. Eu achei muito interessante essa palavra, porque Deus ele vem fazendo uma reflexão com o povo de Israel da seguinte forma: como o povo de Israel sendo, e o povo de Judá também sendo uma esposa infiel, que debaixo de todo outeiro, debaixo de toda árvore verde, chegava lá e se prostituía, porque era assim que o povo de Israel fazia. O povo de Israel chegava nas montanhas, chegava nos lugares altos, debaixo das árvores, e ali adoravam a madeira, e ali adoravam o pedaço de pau, de madeira, de ferro, o pedaço de pedra, dizendo que ali era o Senhor, dizendo que ali era o Deus deles. E muitas vezes nós agimos dessa forma, pecando contra o Senhor alevosamente, como ele até mesmo falou na palavra. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma realidade bíblica. Muitas vezes o povo de Israel pecou e nós pecamos descaradamente, mas mesmo assim ele continua dizendo: eu te amo, volta para mim, esposa infiel, volta para mim. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Fizemos um contrato, fizemos uma aliança,
nos noivamos com o nosso Senhor. E de repente nós quebramos essa aliança e começamos a fazer a nossa vontade. Começamos a nos prostituir atrás dos nossos quereres. Quando eu falo se prostituir, não simplesmente em relação ao sexo, mas se prostituir nos nossos deleites, nos nossos prazeres, e se prostituir com tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. E começamos a pensar como o povo de Israel pensou, que estamos confusos, não vai ter mais jeito para a gente, tudo que tínhamos está acabado por causa da nossa confusão. Mas o Senhor vem fazendo um apelo: reconheça, reconheça a minha noiva, reconheça a minha esposa, a sua iniquidade, o seu pecado, e digo ainda: volte para mim. Glória a Deus, aleluia. Imagina, Glória a Deus. imagina Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, Ele age de uma maneira humilde. Imagina aquele que está sentado no alto e sublime trono, Ele se humilha por amor a mim e a você, falando: volte para mim. Desde quando Ele não precisa de mim, de você? Desde quando que se Ele soprasse e nos destruísse, Ele continuaria sendo Deus, Ele continuaria recebendo toda a adoração. Os anjos estariam adorando, os querubins, os serafins, os arcanjos estariam sempre adorando, os animais da terra estariam adorando, as aves dos céus estariam adorando, todas as criaturas dos mares continuariam adorando, todos os astros, todos os planetas, todas as estrelas cadentes, todos os cometas estariam adorando a Ele, se nós não existíssemos. Mas mesmo assim, Ele chega para mim, para você, e fala: volta para mim. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Aleluia. Quando o Marquinhos ele abriu o culto, quando ele abriu aquele trecho, e eu leio em 1 Coríntios 13, eu comecei a dar glória a Deus. Eu estava no banheiro e comecei a dar glória. E o aleluia, a paz de Deus é tremenda, está? Nós estamos na mesma dimensão. Que ontem o Espírito Santo falou comigo. Eu quero que você fale para a minha igreja sobre o amor. Aleluia. Jesus, Ele te ama e continua sendo. Mas é interessante, aleluia, no trecho que nós lemos, glória a Deus, de 1 João ainda, glória a Deus, 4:18, aliás, 4:18 e 19, vou ler o 19 também. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. E o 19 diz: nós o amamos a Ele, porque nos amou primeiro. Aleluia. Ele espera ser correspondido diante do tanto amor que Ele tem nos oferecer. Que nós vamos fazer essa reflexão, aleluia, e que nós vamos dar para o Senhor essa correspondência, porque aqui para a gente amar e não ser correspondido dói. E o nosso Deus, Ele tem sentimentos. Aleluia. E muitas vezes Ele sente essa dor quando Ele faz tudo por nós. E esse trecho que nós lemos em Jeremias, ele vem falando para o povo de Israel: volta. Ele se humilha para um povo infiel, considerando-a, aleluia, como uma esposa
desviada. E além disso tudo, depois disso, o povo se desvia de novo. E para poder completar esse amor tão grande, ele se humilha mais ainda. Como ele se humilha mais ainda? Deixa nossa divindade se transformando em homem, se submetendo aos homens, tendo que cumprir as leis que ele criou e as leis humanas também que ele criou, que o povo criou. Morrer, morte de cruz. Tudo isso somente por amor. Eu queria convidar você para adorarmos ao Senhor. Eu queria que nesse momento você aproveitasse essa oportunidade para declarar o seu amor pelo Senhor, para dizer a Ele o quanto Ele é importante para você. Aleluia. Ele espera, é a expectativa dele ser correspondido por esse amor. Amém? Vamos dar o nosso melhor para o nosso Deus.